mais uma vez Lucas, né? Continuando aí com nossos comentários do livro de Lucas. A questão do sábado. Mais uma vez também a questão do sábado. Quem está estudando conosco o livro de Lucas tem percebido que volta e meia Jesus está resolvendo o problema do sábado, né, gente? Enfrentando, né, no caso aí, os religiosos, os legalistas que sempre perturbavam, né, o mestre com essa questão do sábado. E a gente vai perceber no texto que eles ficam observando Jesus, eles ficam ali esperando Jesus, ver se Jesus irá cometer algum erro. É isso que os religiosos fazem, que os legalistas fazem. Tem até legalistas até hoje, tem até hipócritas assim até hoje. São aqueles pseudos cristãos que ficam observando o que o irmão vai fazer errado, ou até o que o pastor irá fazer, para poder, né, tripudiar, né, usar aquilo para poder falar mal. Infelizmente tem seres humanos assim, mas vamos lá. E é isso que os religiosos fazem, né? Então os legalistas, os infelizmente, né, radicais aí. Capítulo 14, então, de Lucas, a gente vai trabalhar apenas aí 6 versículos, né? Vamos trabalhar, então, esse texto e, mais uma vez, como nós colocamos, a questão do sábado sendo colocada aí como o principal problema, né? Que os religiosos viam ou podiam acusar Jesus, né? Do ponto de vista deles, né? Claro, do ponto de vista deles, né? Eles achavam que podiam acusar Jesus, que podiam, né, pegar nisso erro de Jesus, tá bom? Vamos lá, então, verso 1 do capítulo 14 de Lucas. Vamos ler, então. Aconteceu que, ao entrar ele, estava na casa de um dos principais fariseus, ele estava observando. Provavelmente, Jesus foi convidado para entrar na casa desse fariseu, né? Então, aconteceu que, ao entrar ele num sábado, a questão, o sábado está aí, ó, na casa de um dos principais fariseus, né? Provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, né? Certo? O Sinédrio, que era um tipo de um tribunal judaico, né? E ali tinha esse tribunal era composto de religiosos, né, claro, né, saduceus, fariseus, escribas. Geralmente a presidência estava com a linha sacerdotal, no caso o sumo sacerdote. É isso aí. Então esse sinédrio, esse tribunal, né, político-religioso, né, não era só político, nem só religioso, entendeu? Era político-religioso, né, dos judeus ali, que representava, no caso o Sinédrio, representava, né, numa situação ali de, vamos dizer, de conflito entre os judeus e os romanos. Então o Sinédrio era o órgão, né, a instituição judaica que iria conversar com as autoridades romanas, né? Então havia essa questão de mediação, né, de diálogo, né? Os saduceus, que geralmente controlavam o Sinédrio, eles eram muito chegados aos romanos, né? Os fariseus não, né? Mas vamos lá. Então aí está claro, né? Está claro. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus,
para comer pão. E alguém pode perguntar, mas Jesus, como é que ele faz isso? Como é que ele sabe que esse pessoal, infelizmente, são hipócritas, né? Que vão querer, de alguma forma, plantar alguma, sei lá, criar alguma situação para que ele erre, ou então julgá-lo, né? Ele sabe, claro que ele sabia, né, disso tudo. E aí nós podemos, alguns cristãos podem perguntar, mas como que ele faz isso, né? Ora, Jesus é Jesus, né, gente? Ele sabia, mas Jesus tinha, lógico, os seus propósitos, e ele aproveitava as situações assim para ensinar alguma coisa, para dar lição. Então Jesus não perdia a oportunidade, como também nós não devemos perder a oportunidade. Você não deve perder a oportunidade. Às vezes você olha para alguém assim e você não dá nada por aquela pessoa, até porque muita gente já não deu nada por você mesmo, né? Muitas pessoas não deram nada por você, você está aqui, né? Não é verdade? Tem gente aqui que ninguém dava nada, né? Tem gente aqui que o pessoal falava mesmo, ó, aquele ali, aquela ali, ó, pode ser. Não dou um mês, não dou 3 meses, tem esse negócio, entendeu? Então a gente tem também que, assim como Deus, pela bondade e misericórdia dele, graça dele, te recuperou, me recuperou, trouxe-me para o Evangelho, esclareceu o Evangelho, né? Assim também ele pode fazer com outras pessoas também que nós consideramos que não tem jeito, né? Bom, de um jeito ou do outro, nós podemos aproveitar situações contrárias ou de pessoas contrárias para ensinar. Uma vez eu lembro que eu entrei num determinado lugar aqui, que eu não vou citar o nome, e uma determinada pessoa religiosa aqui da comunidade chegou para mim e falou assim: pastor, disseram para mim que o senhor está indo para a rádio e fala mal da nossa religião. Eu falei assim, eu jamais eu faria isso, eu não falo mal de religião nenhuma. Mas é claro que não, lógico que não, como é que eu ia fazer isso? Não, a única coisa que eu faço na rádio é falar que Jesus é o único Salvador, é o único mediador, que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. É isso que eu ensino. É isso que eu ensino na rádio. Aí a pessoa olhou para mim, que devemos só adorar a Deus por meio de Cristo Jesus, só isso que eu falo na rádio. Não falo contra a religião nenhuma, não, gente. Jamais. Aí a pessoa falou assim, eu gosto do senhor. Eu disse, eu também gosto de você e tal. E tenho o maior carinho por essa pessoa, mas ela ficou meio assim, porque é isso que eu falo na rádio, né? Que eu prego Jesus, né? Então a gente tem que aproveitar determinadas situações para poder o quê? Falar de Jesus, dar lições, né? Então, o meu mesmo lógico, né, com aquelas pessoas que são contrárias ao nosso ponto de vista espiritual, entende, gente? Então é por aí, tá? Eu sei que é difícil fazer isso, mas é isso que nós temos que fazer, assim como Jesus também fez muitas e muitas vezes. E olha que Jesus conhecia o coração daquele pessoal. Ele sabia que ali tinha assim, tipo uma armadilha para ele. Ele sabia disso. Ele sabia que quando provavelmente, o texto não diz claramente isso, não diz, tá, gente? O texto não fala claramente isso, mas provavelmente, quando o fariseu lá, importante, lá convidou Jesus, provavelmente ele já estava com a ideia, entende? Com a ideia de pegar Jesus, entende? Ele já estava com a ideia, provavelmente. Tá? Porque a cena que vai se desenrolar, as situações que irão acontecer,
parece que demonstram isso. Ah, então é isso, tá certo? Então vamos ver aí. Olha lá, no finalzinho lá, volto só para que eu observe. No finalzinho do 1 está escrito assim: eis que o que fazia? Eis que o estavam observando. Os fariseus, os principais fariseus, o pessoal importante e religioso, estavam, de olho em Jesus. É isso que o texto quer dizer. Eles estavam de olho em Jesus. E isso aí dá a ideia que eles estavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa, dissesse alguma coisa, né? Para poder, né, cometer erro e eles acusarem Jesus, né? Claro, lógico. Tá? Segue o texto, fazer um favor, verso 2. O que diz? Isso, hidrópico, vem de uma expressão, é um tipo de doença em que a pessoa tinha retenção de líquido, né, ficava inchada, negócios assim, né? Aí tinha, ou com outras complicações por causa disso, né? É claro que era uma situação muito terrível para aquela época. Hoje também é uma doença e ela é conhecida por, né, pessoas aí, né, pelos médicos. Tem gente que tem, eu já vi várias pessoas que com essa doença. Mas hoje é muito mais fácil. Naquela época era muito mais complicado o tratamento disso. Então, quer dizer, as pessoas esperavam o quê? Esperavam o milagre, né, gente? Hoje tem a medicina. Aí o pessoal sabe que tem mais recurso. Certinho? Mas naquela época o pessoal, nesses quadros assim, o que queria fazer? Geralmente ele esperava o quê? Um milagre. Então, esse homem estava ali com esse tipo de doença, né, que tinha a ver com a retenção de líquido, ou no caso, água, né? A pessoa ficava inchada, essa coisa toda. Estava esperando um milagre. Agora, tem umas questões que alguns estudiosos colocam. Será que esse homem não foi colocado ali no dia de sábado? O texto não diz isso, tá, gente? Quando eu especulo uma situação seriamente, porque tem aquela especulação séria, tem aquela coisa assim, que é um ponto de vista que você pode enxergar no texto, embora não esteja literalmente no texto, mas você está enxergando ali, está interpretando essa possibilidade. Será que esse homem não foi colocado ali na cena, naquela casa? Porque o que explica a presença dele ali? Justamente no dia de sábado, justamente para que Jesus fizesse alguma coisa, porque vocês lembram da frase? Eles o estavam observando Jesus, estavam de olho nele. Então, pode ser, o texto não diz, então eu não posso dizer que é com certeza, porque o texto não está dizendo que é isso, mas eu posso interpretar e pela cena, né, pelo desenrolar ali da situação do diálogo, eu posso pensar nessa possibilidade, sim, por que não? Né? Por que não? Tá? Então, é isso, possibilidade aí. Então, esse homem estava ali, nessa situação. Tá? É claro que a Bíblia não dá esse detalhe, mas se é esse tipo de doença, né, é lógico que ele está ali inchado, essa coisa toda, tá? E que é chamada, né, hidropisia, né, que vem de hidrópico, né, no caso, a pessoa que tem essa doença e tal, então, estava ali. Então, quer dizer, sei lá, né? A gente não precisa dar detalhe para saber, né, que ele estava ali naquela situação, inchado e tal, e não tinha, como hoje tem, né, os tratamentos que tem, né? Então é isso. Tá? Dependia de um milagre, dependia de Jesus, mas a questão é que era o dia de sábado. Vamos lá, gente. Segue o texto, verso 3.
que Jesus fez essa pergunta? Por que ele fez essa pergunta? Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, né? Poderia ser aqui, sim, os escribas, né? E aos fariseus, tá? Perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Está certo ou não? E aí? Por que ele pergunta? Porque ele sabia que esse pessoal legalista, hipócrita, tá? Estavam armando para ele, lógico, e estavam lá observando e já pensando, vamos ver que, tipo assim, né? Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai curar ou não no dia de sábado, porque ele vai entrar em pecado, ele vai entrar em erro, em contradição, e aí a gente vai poder acusá-lo. É tipo isso, querido, né? Por isso que Jesus faz a pergunta. É ou não é? Ele pergunta a quem? Né? Aos intérpretes, aos entendidos da lei, aos fariseus, religiosos, né? É isso, porque ele sabia, claro, né? Tá? É lícito ou não? Ele sabia, ele conhecia, como conhece todos os nossos corações, ele sabe quais são as nossas verdadeiras intenções, se somos sinceros ou não somos sinceros, se jogamos limpo ou não jogamos limpo com ele. Jesus sabe tudo, né? Então é isso, tá? Vamos lá, vamos ver então, segue o texto aí. Olha lá. Eles, porém, nada disseram, e tomando o corpo e despedindo. Isso, não disseram nada. Eles não falaram nada, tá? Por que eles não falaram nada? Porque eles não tinham nada para falar. Né? Não tinham nada para falar. Eles estavam ali para observar. Eles estavam ali para poder pegar Jesus em algum erro. É isso aí. Eles estavam ali com essa missão, com esse intuito ali, o objetivo, pelo que dá a entender, é esse daí, pronto. Então eles não estão preocupados. Eles não querem debater com Jesus. Não tem nem como debater com Jesus. Mas eles não querem debater com Jesus. Eles querem ver o que ele vai fazer. Se vai curar ou não. Entende? Até porque os fariseus sabiam muito bem o que eles faziam ou deixavam de fazer. Tá? Eles sabiam muito bem. Gente, é muito triste. É muito triste. Alguém sabe dos seus erros, sabe das suas falhas, e ele começa a apontar o erro do outro. É triste demais. É muita hipocrisia. Infelizmente, no meio cristão tem isso. Ele sabe que ele não está legal, sabe que não está bem, sabe que faz umas coisas erradas lá. Às vezes é um péssimo pai, péssimo esposo, péssimo, sei lá, cidadão, né? Tanta coisa, fala coisa que não deve, faz coisa que não deve, já fez muita coisa errada, pintou a malagueta, como dizem por aí, né? Ou pintou o 7, malagueta ou 7, não sei, poxa. Mas pintou as coisas por aí, pintou o 7, e depois que ele vem para a igreja, ele quer tomar conta da vida de todo mundo, quer apontar erro na vida de todo mundo, quer ficar observando o erro do irmão, da irmã. Entendeu? E estranho, né? Porque, poxa, como se ele nunca tivesse errado na vida, né? Eu não estou errado em tentar ajudar as pessoas, quando tento ajudá-las verdadeiramente. Eu estou errado quando eu penso que eu sou melhor do que as pessoas. Eu estou errado quando eu julgo as pessoas. Quando eu me julgo superior às pessoas. Como se eu não tivesse erro. E quando falo com as pessoas, falo sem misericórdia. Falo como se fosse o santarrão. Né? Esse é o grande problema, não é? Quando a pessoa tem uma verdadeira
vontade, desejo de ajudar alguém, ele chega muito tranquilo, chega numa boa, chega com calma, chega de mansinho, entende? Vai no maior respeito, na maior consideração, para ajudar a pessoa a sair daquela situação terrível que ela está. Eu lembro que uma vez eu cheguei perto de uma pessoa para conversar com ela, para dar um conselho, e eu já cheguei dizendo assim: olha, eu não sou melhor do que você. Todos nós cometemos erro, eu também. Já cheguei assim, para introduzir a conversa. Aí ela falou assim: eu vou ouvir o senhor, porque o senhor chegou para mim não como alguém que é superior ou que é melhor do que eu. Então eu vou ouvir o senhor. E aí eu conversei com a pessoa e naquela época ela atendeu o meu conselho. Mas já pensou se eu chegasse para ela e logo fosse dizendo, né, como esses fariseus, na verdade, o que eles queriam fazer com Jesus, acusando e reparando os erros e tal. Para com isso, né? Se eu amo verdadeiramente, eu vou ajudar. Não vou deixar de fazê-lo, mas o farei com todo cuidado, com todo respeito possível. Amém, irmãos? Eu acho que é por aí, não é isso? Então tá. Vamos lá. Então, olha lá. Eles, porém, nada disseram e fazendo o quê? Tomando-o, o curou e o despediu. Jesus fez isso. Pronto. Jesus curou o homem que estava ali. A Bíblia não diz o nome do homem, não diz detalhes, nada ali, mais detalhes, é isso que ela diz. Curou o homem, pronto, despediu ele. Vai, está curado. Tá, beleza, tranquilo. Tá? Mas antes dele curá-lo, né, antes de Jesus curá-lo, ele já antecipou. É lícito ou não é? É correto ou não? Aí vem a outra parte que mostra exatamente porque Jesus fez a pergunta. Olha bem, verso 5. A seguir, ele perguntou: qual de vós, seu filho, foi cair no poço? Não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Isso, tem alguns manuscritos que dizem jumento, né? E ali está boi, mas está tudo tranquilo. A seguir lhes perguntou: qual de vós, dos fariseus que estavam ali, dos intérpretes da lei, né? Qual de vós, se o filho, ou o boi, né, ou o jumento, seja o que for, né, cair no poço, não o tirará logo? Qual de vós, mesmo em dia de sábado? Notaram que Jesus sabia muito bem o que eles queriam? Jesus sabia muito bem aonde eles queriam chegar. Mas Jesus é Jesus, chegou primeiro, antecipou todo o processo, construiu toda a retórica e acabou com o argumento, né? Porque a questão ali era o sábado, tá? É o sábado. Lamentavelmente, os religiosos criaram leis, né? Criaram leis, outras leis, né, que fazia parte da tradição judaica, que não estava na Torá, não estava na lei de Moisés. Eles interpretaram, né, alguns pontos, algumas coisas, segundo a vontade deles, segundo os interesses deles, e aí eles criaram certas leis, certos preceitos, e que o povo tinha que obedecer. Porque não está escrito em nenhum lugar da lei, nem em nenhum lugar da lei mosaica, em nenhum lugar da Torá, não está escrito em nenhum lugar que a pessoa não deveria curar no dia de sábado. Entende? Mas, como eles eram legalistas, hipócritas, etc., né? O legalista é assim, o legalista, para ele não basta o que está escrito no texto, tá, gente? O texto para ele é pouco.
O texto bíblico é pouco, ele fica inventando regras, inventando leis, né? Inventando doutrinas. Tem muitos legalistas por aí, tá? Fica inventando, né? Acrescentando opção de coisas. Já basta o que está escrito. Tá? E a questão do sábado, então, né? Aí que o foco, claro, é isso daí o foco, né? O foco é o sábado. Gente, o sábado, eu falo sempre para os meus alunos, o sábado foi instituído, está lá na lei, capítulo 20 de Êxodo, foi instituído, está lá, faz parte sim da separação, da consagração, é um dia separado para servir a Deus, o descanso, como a palavra sábado significa descanso, né? No hebraico, Shabat, é um dia de descanso, é um dia consagrado para adorar e exaltar a Deus e tudo mais, tudo mais. O povo de Israel tinha que cumprir aquilo ali, foi instituído aquilo ali. Na verdade, toda lei, ela deve ser observada por todos os que são cristãos, independente se eles são judeus ou não. A diferença está na aplicação disso no Novo Testamento, e aí que vem a questão. No Novo Testamento foi muito claro. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O sábado não é da lei. A origem de guardar o sábado, observar o sábado, não é da lei. Vem antes da lei. Tá? Vem antes da lei. A observação do dia de descanso. Vários textos do Antigo Testamento, antes da lei, dão uma ideia de que o sábado, sim, era um dia separado, é um dia consagrado, de agradecimento a Deus, né? Porque foi o sétimo dia, quando Deus, então, ele descansou da obra que ele fizera, tá? A criação dos céus e da terra. Então, não é algo da lei mosaica, vem antes da lei mosaica, assim como o dízimo vem antes da lei mosaica, assim como também a circuncisão vem antes da lei mosaica, tá? As observações de toda a lei, tá? Ela é feita no sentido espiritual, toda a lei, e isso inclui o sábado. Nós hoje, e isso está muito claro no Novo Testamento, não há no Novo Testamento, o Novo Testamento não tira o sábado. A igreja do Novo Testamento é uma igreja a princípio judaica, a gente tem que entender isso, gente. E a igreja ali, obviamente, que ela observava o sábado, que ela guardava o sábado, porque era uma igreja que era a princípio judaica, depois avança para o mundo gentil, e Deus, sabendo disso tudo, né, deixou essas questões, porque na verdade Jesus, ele é o nosso Shabat, o nosso sábado. E ele nunca deixará, e todo cristão ele guarda o sábado, a partir do momento em que ele realmente crê em Cristo, ele guarda o sábado, espiritualmente falando, assim como também a circuncisão ela é praticada em nosso coração espiritualmente, e nesse sentido espiritual, nós guardamos também a circuncisão, nós praticamos a circuncisão, não nos órgãos, no caso dos genitais, no caso masculino, mas, como nós sabemos disso, né? Mas fazemos isso como lá Paulo diz claramente, em nossos corações, entende? A purificação dos nossos corações por Cristo Jesus. Então, nesse sentido espiritual, nós praticamos a circuncisão. Então, nós praticamos também o sábado. Guardamos o sábado espiritualmente falando, porque Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Nesse sentido espiritual, é nesse sentido. Mas Deus sabia muito bem, e é lógico que ele sabia muito bem, que a prática disso, na questão de dia de semana, né,
seria muito complexo. Então, ele como se liberasse isso, para que a igreja, que no caso a igreja de Cristo, que tem um descanso em Cristo Jesus, descanso, e ela tem, né, eterno em Cristo Jesus, sabendo dessa prática dela espiritual, guardar um dia da semana é algo que não foi trabalhado teologicamente no Novo Testamento. Você não encontra no Novo Testamento algo específico, um texto específico, nem de Cristo e nem dos apóstolos. Não há fundamento, no fundamento apostólico, nos ensinos apostólicos, não há nada que diga assim: você deve guardar o sábado, você deve guardar o dia da semana, o sétimo, né, no caso, o dia da semana. Não há nada que diga isso, entende? Mas e as pessoas que guardam o sábado, há algum problema? Eles são heréticos por causa disso? Não, na minha opinião, não, gente. A heresia está no fato de querer colocar no sábado, ou na circuncisão, ou em qualquer outra prática, em qualquer outra obra, a base da nossa salvação, amados. Entende? Aí sim, se alguém disser assim: se você não guardar o sábado, você irá para o inferno, aí pronto, aí realmente eu me ensino que não é bíblico, porque o Novo Testamento não ensina isso, entende? Pelo contrário, Paulo deixa muito à vontade, diz: uns guardam dias e tal, né, e essas coisas, e é isso, ele não entra, ele não diz assim: olha, toda igreja deve guardar o dia, o dia da semana, o sábado, nada disso. Ele não diz uma coisa nem outra, até porque a igreja primitiva estava muito envolvida, a princípio, como eu já falei, com a base, o início, tudo é uma igreja judaica. Então é claro que ele não iria ensinar uma coisa dessa, né, gente? Não tem como. No mundo gentil, nos ensinos, nas cartas, há uma abertura muito clara a respeito disso, porque é isso que tem que ser. Né? É isso que ele deveria fazer, e ele fez. Então, teologicamente, biblicamente, é isso daí. Mas, pastor, e se eu quiser guardar o sábado? Guarde, meu filho, guarda o sábado, meu pai. Meu Deus do céu, guarde. Só não diga que quem não guardar o sábado, ou você mesmo: ah, pastor, se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Aí não, aí complicou a situação, teologicamente falando, biblicamente falando, pensando no Novo Testamento. Mas, se você guardá-lo, se não quero guardar, é uma questão minha, pessoal, pode guardar, tá? Guarde o sábado. Se quiser guardar o sábado e domingo para garantir mais o lado espiritual, garanta, guarde o sábado e domingo. Se você quiser guardar o sábado, domingo, segunda, para garantir mais ainda, guarde. Mas se guardá-lo, guarde conforme o Antigo Testamento diz. Guarde conforme o Antigo Testamento diz. Se quer guardar o dia da semana. Há muitos que dizem que são sabatistas aí, que guardam o sábado e viajam no dia de sábado e trabalham no dia de sábado. Não pode. Tá? Não pode. Entende? Pode não. É igual lá em casa, às vezes eu falo com a minha digníssima esposa: pode não, tá? Se quer guardar, guarde. Ah, e alguém pode perguntar assim: mas a Bíblia mandou guardar o domingo? Não. Não, a Bíblia não manda guardar domingo, como no Novo Testamento não há. O que ela manda guardar é o sábado. No Novo Testamento nós o guardamos no sentido espiritual, como eu já coloquei, porque Jesus é o nosso descanso, mas ela também em nenhum lugar do texto sagrado manda guardar o domingo. Nunca foi substituído o sábado pelo domingo. Tá? Nunca isso aconteceu. A igreja de Cristo, espiritualmente, gente, ela guarda, né, Jesus, o descanso, o sábado,
o Shabat, né, dela, o descanso dela, e está reservado para essa igreja, tá? O descanso eterno, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Entenderam? É isso. Ela não manda guardar. Pastor, mas se eu guardar o domingo, tem algum problema? Não tem, gente, pelo amor de Deus. Não tem, guarda o domingo. Guarda no sentido de você tirar aquele dia para descansar e também louvar a Deus, adorar o Senhor, consagrar sua vida ao Senhor. Sim, tire o dia para fazer isso. Você pode tirar 2, tire 2 dias. Você pode tirar 3, tire 3 dias. Mas não diga que Deus mandou guardar, porque o texto bíblico não diz para guardar o domingo, tá? O domingo, sim, foi estabelecido, e essa é uma norma, uma tradição cristã, que se diga isso, tá? Tá bom? Jesus ressuscitou no domingo, e aí tem toda uma tradição cristã nisso daí, beleza. Mas não guardar no sentido, não está escrito em nenhum texto, você pode observar, nenhum texto do Novo Testamento está escrito, tirar o dia, o primeiro dia da semana, porque o domingo é o primeiro dia da semana, tá, gente? Para guardar, não está escrito isso, entenderam, amados? É isso, a gente tem que entender as coisas. Há coisas que Jesus não abriu mão, e está muito claro, tá? O importante é que eu tire, isso é o espírito da lei, que eu tire tempo para adorar o Senhor, que eu tire tempo para buscar a Deus, o espírito da lei, que eu tire tempo para descansar, que o meu corpo descanse, e tempo para eu adorar a Deus, para eu buscar a Deus, para eu invocar o nome do Senhor. Tá? Então é isso que a Bíblia diz. Esse é o espírito que deve permanecer, tá bom? É o espírito que deve permanecer das práticas, tá? Das cerimônias, da devoção, dos sacrifícios, das ofertas ao Senhor. O espírito disso, de devoção, de adoração a Deus, tá? Agora, numa coisa nós não podemos esquecer, Jesus fez uma síntese de tudo, de toda a lei, uma síntese: amar a Deus e amar o próximo. Amém? Amar a Deus e amar o próximo. Se eu amo a Deus, eu vou devotar a Ele, eu vou servir a Ele, eu vou celebrar a Ele, eu vou exaltar a Ele. Entende? Isso será todo dia da semana. Todo dia, tá? Certamente todo dia, tá? Adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, isso será todo dia da semana, tá? Certinho? E amar a Deus e amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo todo dia, tá? Não é um dia ou